Continuando o nosso estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos ver agora o capítulo 5. Então, o Livro dos Médiuns, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. Ruído, barulho e perturbações, arremesso de objetos, fenômenos de transporte, dissertação de um espírito sobre os transportes. Quando criança, eu já citei isso em estudo anterior, a gente ia na casa da minha avó à tardezinha, ficávamos lá até para 8, 8h30, no máximo 9 horas. Normalmente 8, 8h30 da noite. Não tinha luz elétrica, então a gente ficava ali conversando, brincava, os primos brincavam e depois a gente ia embora. E normalmente, quando eu dava ali para 8 horas, começava a cair alguma coisa, minha avó falava assim: ele chegou. Quem, vó? Vocês não entendem nada disso. É hora de vocês irem dormir. E aí, às vezes a gente ia, às vezes a gente ficava ali mais um pouco curioso com aquele barulho. Meus primos se escondiam, caçavam a cama, mas eu, muito curioso, eu tentava olhar o que era. E não tinha nada caído, estava tudo no local. E às vezes a minha avó chamava atenção, porque: para que você está indo lá ver esse barulho? Você não pode fazer isso. E aí meu tio vinha, me chamava e a gente ia embora. Ou minha mãe me chamava e a gente ia embora. Eu queria saber o que era, perguntava à minha mãe, sei lá, deve ser gato que derrubou alguma coisa. Eu falei: mas não caiu nada, eu fui lá ver. Então a gente sempre teve essa curiosidade, tinha esses fenômenos. Mais tarde, a minha prima, que era um pouco mais velha do que eu, ela contando que em algumas noites as janelas batiam, ou batiam na janela como se estivesse pegando uma pedrinha, ou uma pedra, uma barra, uma madeira, uma coisa dura mesmo, ou um pedaço de ferro, uma pedra, e batia nas janelas, todinhas as janelas eram de madeira. E no dia seguinte não tinha nenhum arranhão na janela, mas tinha aquele ruído. E outros fenômenos que ali aconteciam, segundo essa prima me relatando, e então a gente pôde vislumbrar alguma coisa assim. E o mais eram alguns fenômenos de vozes, escutava nitidamente uma voz chamando a minha mãe, ou então me chamando. A gente ia lá olhar, não tinha ninguém. Minha voz voltava a chamar assim que a gente entrava, a gente ia lá olhar, não tinha ninguém. E não tinha mesmo, né? Provocava-se esses fenômenos. E outros pequenos casos de evidência. Então sempre teve alguns fenômenos marcados. Quando a gente foi estudar o Livro dos Médiuns, logicamente que a gente ia relembrando alguns desses fatos, ou todos eles, e fortalecendo aquilo que a gente já tinha presenciado de alguma forma. Então é importante para nós entendermos todo um conjunto de situações que nos acontecem, todo um conjunto de situações que tem ao nosso redor, para que todos os propósitos da informação e do conhecimento espírita sejam bem estruturados. São provocados os fenômenos de que acabamos de falar. Sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Foi o que a gente acabou de dizer. Eles podem ser provocados ou podem acontecer espontaneamente. O fato é que, quando eles acontecem espontaneamente, normalmente as pessoas não querem ver, ouvir e presenciar aqueles fenômenos. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeitos da imaginação sobrecitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso e, exatamente, quando menos por semelhante coisa esperavam. Então, ali, no caso, meus tios, minha avó, eles já tinham presenciado aquilo ali e muito mais. Mas a gente, não. Nós, as crianças ali, não tinha presenciado. E o barulho era nítido, todos da casa escutavam. Embora às vezes os mais velhos falavam: não escutei nada. Mas as crianças, aquele olhão estatelado, identificava que tinha sido ouvido alguma coisa diferente. Então, os fenômenos podem acontecer espontaneamente ou provocados. E sempre dá aquele friozinho para quem tem um certo medo, uma certa precaução com o sobrenatural. O sobrenatural são fatores extremamente naturais que vêm acontecer conosco ou pode acontecer com qualquer um de nós.
a gente tem que procurar visualizar bem aquilo que a gente entende e querer e aprender a caminhar de forma construtiva ao longo da nossa existência. Tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural, ou muito importantes por não permitirem a suspeita de conivência, por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que restringem todos os desse gênero. Que lhes cheguem ao conhecimento, mas, sobretudo, que lhes verifiquem cuidadosamente a realidade mediante pormenorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Então, esses fatos é importante observar se a pessoa está sendo joguete de uma ilusão ou de uma mistificação, ou se está acontecendo alguma coisa diferente, né, realmente, entre aspas, sobrenatural, ou que no caso são os fenômenos chamados de fenômenos propriamente ditos de espíritas, fenômenos de materialização, fenômenos, no caso aqui, a materialização de um ruído, de um som. Então, todos esses fenômenos são importantes que a gente venha entendê-los, são importantes que nós venhamos a verificar todos os pormenores e não simplesmente acreditar quando se ouve falar de uma fonte não muito confiável. Então, cada situação é única, cada situação tem a sua qualidade, tem a sua particularidade, e nós vamos nos deparar com elas e verificar. Realmente é real, é verdade? Está acontecendo? Merece crédito o relato dessa pessoa? Então, tudo é um conjunto de situações a ser observado.